Olá para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Agrotal, que hoje de forma bastante especial, porque vamos trazer informações importantes sobre o impacto do clima para esta nova safra. Afinal de contas, temos aí o inverno que já chegou e você, produtor, precisa saber dessas informações que já está preparando o plantio para a nova safra de verão lá para o final do ano. Então, a gente vai antecipar algumas informações importantes aqui para vocês. Então, hoje, para iniciar esse podcast especial, eu trago aqui comigo a meteorologista da Climatempo, Nadiara Pereira, que vai trazer os aspectos aí para você, produtor rural, de forma bastante agronômica do que vai acontecer na sua região. E é claro, direto do interior paulista, remotamente, eu não poderia deixar de convidar o nosso meteorologista Vinícius Lúcio Rio, especialista em análise de clima futuro para vários segmentos também aqui da indústria brasileira, né? O Vinícius fala muito com o pessoal das empresas de infraestrutura e também de energia e de agro também, mas ele vai trazer um pouco dessas características dessa estação que começou, o que vem por aí, né? Então, eu quero chamar os meus convidados aqui de pertinho. Nadiara, seja muito bem-vinda aqui, de forma especial, aqui no estúdio hoje comigo. Olá, Ângela, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você e compartilhando informação também com o Vinícius, um grande colega aí da meteorologia, e a gente vai trazer aí muitas informações bastante importantes para essa temporada. Eu estou muito chique hoje, gente, com essas pessoas por aqui. Vinícius, seja bem-vindo, viu? Tá aí em Matão, remotamente, mas vai participar conosco aqui desse podcast. Oi, Ângela, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com você, é um prazer estar aqui com a Nath também, vamos trocar bastante ideia legal aqui hoje. Olha só, vou jogar já um vento aí para o seu lado para a gente começar a aumentar essa temperatura aqui logo no início desse podcast. A gente está vivendo um momento que o inverno já começou e, junto com essa nova estação, nós temos esse período agora de neutralidade, né? O El Niño já chegou ao seu fim, estamos nesse período neutro, mas, Vinícius, cadê o frio do inverno? Será que o Oceano Pacífico tem influência nessa temperatura que não desce, não tem frio, Vinícius? Pois é, Ângela, né? Frio é algo que é algo que está faltando bastante, né? Desde o outono, né? Então agora entramos no inverno com temperaturas ainda acima da média. Na verdade, temos vários fatores que estão influenciando para isso. E tem pontos importantes, Ângela, nos três oceanos principais, né? Tanto o Atlântico, o Pacífico, até mesmo o Índico, que nem está próximo aqui da América do Sul, mas ele também influencia de alguma forma, no sentido de manter, né? Mesmo distante, esses bloqueios atmosféricos que a gente vem tendo aí desde os meses do outono. Então, por conta disso, né, as massas de ar frio elas estão tendo uma resistência maior em avançar para áreas mais centrais do Brasil. Isso está mantendo o ar mais seco e as temperaturas mais elevadas. Então, o que falta, né, alguma massa de ar frio mais intensa para quebrar esse padrão de calor, né? As temperaturas têm ficado aí muito acima da média em várias regiões do Brasil, então realmente é uma questão que muitas pessoas estão fazendo. Apesar de que o frio ainda tem aparecido só durante a madrugada em algumas áreas do país, mas chega durante o dia, as temperaturas já sobem bastante novamente. E a questão do Oceano Pacífico, assim, o que a gente pode trazer de informação importante? Porque eu sei que tem uma influência muito grande, inclusive nessa percepção dessa análise climática, que é para a probabilidade de laninha, que a gente vai também tratar aqui. O que esse Oceano Pacífico interfere tanto? Então, Angela, no caso, nós temos a porção equatorial, né, do Pacífico, entre a América do Sul e a Oceania, que é a região onde nós temos normalmente a formação dos fenômenos El Niño, a fase neutra, né, que é uma fase intermediária entre o El Niño, e a fase fria, que é a Laninha, que deve iniciar aí nos próximos meses, e temos uma influência muito grande desses fenômenos na circulação atmosférica sobre o Brasil. No caso, ainda temos, né, de certa forma, residual algum efeito do El Niño que já acabou durante o mês de maio. Ele trouxe aí temperaturas muito altas, grandes ondas de calor, chuvas irregulares no Brasil Central, muita chuva no sul do país. Temos algum reflexo disso, né? Tivemos agora
durante o outono também com essas condições extremas, recordes de calor em maio, essas chuvas muito volumosas com enormes transtornos na região sul. Então, o El Niño ele trouxe essa condição, né, de temperaturas mais altas, redução das chuvas em áreas do centro-norte, aumento no centro-sul do país. Mas agora, durante essa fase neutra, vamos ter o desenvolvimento, né, de uma nova fase, que é a Laninha, que deve aí, começar nos próximos meses, e ela também traz efeitos, né? Então, ela traz efeitos praticamente opostos, né, no sentido da precipitação. Então, no centro-norte do país, durante o período de chuvas, tem uma propensão maior a volumes que fiquem acima da média, e lá na região sul, uma redução dos volumes de chuva, né? Então, são essas as influências, né? Mas muita gente liga Laninha com tempo frio. Aí as pessoas perguntam, tá, mas se vamos ter Laninha, por que que não temos ainda condições de temperaturas baixas, né? Estamos enfrentando temperaturas muito altas. Mas é por conta de um contexto global, né? Até como eu comentei anteriormente, o Oceano Atlântico ainda está muito quente, várias bacias oceânicas do planeta estão com temperaturas acima da média, então, por conta disso, né? Os efeitos nas temperaturas por conta do Laninha, podem até ser um pouco postergados aí para mais para frente, né? Mas o Laninha, num geral, traz uma propensão maior à chegada de mais massas de ar frio para o centro-sul da América do Sul. Mas temos bloqueios atmosféricos no Brasil Central dificultando a chegada delas. A gente vai falar sobre essa questão da temperatura aí para as regiões brasileiras e ao longo desses 3 meses de inverno, mas você citou uma coisa super importante que é a probabilidade desse Laninha. Em quantos por cento a gente já pode dizer aqui que tem essa probabilidade, né, desse fenômeno Laninha retornar com essa atuação? E ele começa definitivamente quando? Ainda neste inverno? Sim, Angela, ainda nesse inverno, né? Agora, durante essa fase neutra, a gente já observa, né, alguma condição de águas mais frias emergindo ali no Pacífico Equatorial, então já tem, né, condição de águas já com temperatura abaixo da média, mas para termos uma laninha configurada de fato, a gente precisa dessa condição por alguns meses na sequência. Hoje, para o trimestre julho, agosto, setembro, nós temos uma probabilidade de instalação, né, de início do fenômeno aí em torno de 65%. Então é bem provável realmente que comece aí por volta de meados do inverno, com efeitos mais para o final do inverno, mas assim, com efeitos na questão de tempo seco, nós vamos já sentir durante esses meses do inverno na maior parte do país, Ângela. Isso que você trouxe para a gente é uma informação muito importante, porque o produtor que está acompanhando a gente aqui, ele está no momento agora, neste final de junho, início de julho, de compra de semente, compra de insumos, está fazendo o planejamento dessa gestão da próxima safra, que vai começar lá em outubro, novembro, quando ele vai estar jogando a semente no campo. E diante dessa informação, o produtor já precisa olhar para o seu planejamento e falar assim, nossa, o que eu vou comprar aqui diante da situação que eu vou ter dentro da minha região, dentro do meu microclima. Nadiara, diante dessa informação que o Vinícius acabou de trazer para a gente, com o Laninha instalado ainda no inverno, a previsão do tempo, então, se torna uma ferramenta muito importante para esse produtor que vai precisar gerenciar esse risco lá na frente, não é verdade? Exatamente, como o Vinícius já comentou, a gente já sente um pouco desse inverno começando mais seco no interior do Brasil, mais seco do que normal, já finalzinho do outono, início do inverno, com essa condição bastante seca e uma grande amplitude das temperaturas. A gente já tem ouvido falar num disparo aí no número de queimadas e esse vai ser um grande marco, né, dessa temporada. Nós vamos ter aí um final de inverno, início da primavera mais secos do que o normal e o Laninha tem essa característica, apesar de ele não estar ainda bem estabelecido, mas ele intensifica o período seco, prolonga um pouco o período seco, então a gente tem um grande risco aí de atraso na regularização das chuvas. A chuva até pode começar a vir ali em setembro, outubro, mas vai demorar um pouco para se estabelecer mesmo no Brasil Central. Então fica esse alerta aí para o produtor, principalmente do centro-sul do Brasil, pensando centro-oeste, sudeste, Paraná, risco de atraso na regularização das chuvas. Então é preciso aí ter cautela no início, quando começarem a ocorrer as primeiras chuvas, porque além disso a gente vai ter, nós vamos observar uma grande amplitude térmica, aquele calorão muito marcado na virada aí do inverno para a primavera e vamos ter aí esse grande risco ainda para queimadas
que impacta muito operações no campo e cobertura, né, as palhadas, porque as pastagens vão ficar mais secas, vamos ter aí um risco maior para né, as palhadas, para a cobertura de solo e para as operações, como a cana-de-açúcar, né, que é um cultivo bastante afetado aí na questão de queimadas. Nadiara, o inverno começou, então nós estamos aí nos últimos dias de junho. O que você traz de informações para esse finalzinho de junho, para esse produtor que está lá no campo? Eu sei que o interior do Brasil passou aí por dias bastante secos, né? A chuva, a gente olhou nesses últimos dias, até da virada do outono para o inverno, naquela semana, a gente viu muito a chuva concentrada nos extremos do Brasil e o interiorzão bastante seco. E a umidade do solo cai bastante. E aí o produtor rural, ele fica preocupado, porque tem produtor que usa de irrigação, mas o produtor que não usa, ele fica muito preocupado. Para esse finalzinho de junho, você traz alguma informação importante, algum dado específico aí para o produtor? Bom, a situação agora é de tempo seco e essa grande amplitude das temperaturas. Então, vai continuar com baixa umidade do ar. Isso faz com que a temperatura varie bastante e por isso a gente tem observado temperaturas máximas muito elevadas, aí de 3 a 5 graus acima da média. E isso contribui ainda mais para acentuado déficit hídrico. Então, como você bem comentou, né, o déficit hídrico já está bastante acentuado e tende a se acentuar mais. Para as atividades de colheita, isso tem sido muito favorável, né? A grande parte dos cultivos estão com um ritmo mais acelerado de colheita do que é normal para esta época do ano, porque o tempo seco tem beneficiado tanto a colheita quanto a secagem dos grãos. Agora, claro, para aquelas culturas que estão em desenvolvimento, para lavouras novas de cana-de-açúcar, para cultivos que estão sempre, né, na lavoura, aí é uma situação bastante crítica. O produtor precisa ter cautela no manejo e também muito cuidado aí com o risco de queimadas, né? Eu vi que o Mato Grosso já antecipou, né, a proibição de fogo, de incêndio, de queimadas, né? Então, é muito importante o produtor tomar muito cuidado, porque esse ano o risco é bastante elevado com esse solo mais seco, pastagens mais secas. É importante destacar que também vai ter menos pasto aí para o gado, né? Então, consequentemente, uma nutrição animal mais ampliada, né, nesse Exatamente. período seco que se instalou, que a gente está vendo agora nesses últimos dias. Eu acho que a gente pode começar aqui agora a desenhar um pouco como que vai ser essa previsão para o inverno, esses 3 meses de inverno, para cada região. Vamos começar por uma região que nos últimos tempos passa ainda, né? Acho que a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, na região sul do país, trouxe aí para a gente, acendeu para a gente um alerta para a população, até para a população que está nas grandes cidades, sobre o impacto das mudanças climáticas, desses eventos extremos de clima que vem acontecendo com mais frequência, né? Eu queria saber do Vinícius se esses eventos extremos, Vinícius, você que estuda bastante análise de clima futuro, esses eventos, eles realmente estão cada vez mais frequentes, mas como que é a frequência desses eventos extremos? O que se dá, né, essa chuva toda que a gente observou no sul? Então, Angela, no caso que a gente teve, né, durante os meses de abril e maio, foi uma junção de alguns fatores. No caso, um bloqueio atmosférico estabelecido, né, em áreas do centro-oeste do Brasil, um bloqueio atmosférico bastante intenso e bastante resiliente, né, para se usar essa palavra. Esse bloqueio atmosférico, ele manteve as frentes frias, né, sobre o sul do país. No caso, sobre o estado do Rio Grande do Sul, às vezes sobre Santa Catarina, porque impedia o avanço desses sistemas para áreas do centro-oeste, para áreas da região sudeste. Então, ali sobre o Rio Grande do Sul havia um contraste térmico, né, bastante acentuado, e por conta até da circulação dos sistemas que mantêm esse bloqueio atmosférico, que no caso é uma circulação de ventos no sentido anti-horário, um sistema de alta pressão, nós tínhamos de forma bastante persistente transporte de ar quente lá sobre o Rio Grande do Sul. Então, esse ar quente todo é combustível, né, para a formação de grandes temporais, para
para manutenção de eventos de chuva persistente e volumosa. E isso, em contraste com o ar frio, a Argentina, né, teve um maio bastante gelado. Isso é um sinal de que realmente havia ali uma tentativa desse ar frio em subir para áreas mais ao norte da América do Sul. Então, esse duelo, né, entre o ar quente e o ar frio, ele causou esses eventos extremos e ao longo dos próximos anos, até por conta do aquecimento, né, do planeta, nós vamos ter mais eventos de bloqueio sobre o centro-leste do país que vão, consequentemente, gerar mais eventos de chuvas extremas. Não é um prognóstico bom. Então, o tempo de recorrência entre esses eventos extremos, que antes era de 50, 80 anos, passa a ser cada vez mais curto com o passar dos anos e das décadas, né? Então, por conta disso, a região ali tem uma vulnerabilidade maior, principalmente em estações de transição, como a primavera, que é quando acontecem os maiores volumes de chuva, principalmente em áreas mais do oeste da região sul, também durante o outono, como que a gente observou agora. Na verdade, nós observamos catástrofes nessas duas, né? Tanto na primavera do ano passado, quanto neste outono. Pois é, então isso significa que os eventos extremos realmente estão cada vez mais frequentes. E é por isso, Vinícius, que estou trazendo aqui um pouco dessa informação de análise de clima, porque existe a previsão do tempo que a gente faz diariamente, né? Mas a análise de clima, que é essa de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ela vem para ajudar nesse planejamento, não só para o produtor rural que está no campo, mas também para os órgãos governamentais que fazem um trabalho de política pública diante das áreas que são mais suscetíveis a esses eventos. Então, a gente, quando traz essa análise para esses órgãos, é para poder ajudar nesse planejamento. Exatamente. A previsão de longo prazo, né, ela não tem como objetivo, por exemplo, trazer a previsão do tempo para um dia, daqui 3 meses, né? Mas sim uma gestão melhor dos riscos, né, envolvidos ao longo do longo prazo. Como, por exemplo, a possibilidade dessas chuvas extremas que ocorreram lá no Rio Grande do Sul, que já havia, né, essa tendência, os modelos já indicavam essa possibilidade de grandes bloqueios durante o outono, chuvas mais volumosas na região sul, então a gente avalia esse cenário, né, de forma mais ampla, uma tendência de longo prazo, não é uma previsão com uma granulação diária, por exemplo, mas sim uma tendência para que as pessoas ou mesmo os produtores fiquem mais atentos no sentido de, olha, em tal mês existe um risco maior para a ocorrência de chuvas extremas ou então a ocorrência de alguma onda de calor. É dessa forma que a gente faz a análise. Sim, até porque ele consegue se planejar, né, na diária, na compra desse insumo, porque se ele vai ter um período muito seco ou um período muito úmido, ele sabe que ele vai precisar fazer uma aplicação a mais ou a menos, então ele consegue fazer esse planejamento. Olha, no mês tal, eu vou precisar fazer uma pulverização diferenciada, porque a tendência está me mostrando isso. É dessa forma. Exatamente, é muito importante, né? O clima tem se mostrado cada vez mais um fator aí, um dos que mais influencia o agro, né? Então é muito importante esse acompanhamento da previsão de médio e longo prazo. E como o Vinícius falou, o sul do Brasil é uma das áreas mais suscetíveis aí a esses eventos extremos. No Rio Grande do Sul a gente sempre vê alerta, né? O Ninho trazendo extremos de precipitação e o Laninha trazendo esse risco de seca mais acentuado. Então o produtor gaúcho não está tendo aí não está tendo muita tranquilidade Sim. nessas últimas safras. Veio de 3 safras consecutivas de seca, agora uma safra que não conseguiu terminar, né, efetivamente, de soja, arroz, muito prejudicados por esses extremos chuvosos, e já começa também uma safra de inverno bem complicada, né, porque o solo não está com o preparo ideal, está muito compactado por conta desses extremos, então Sim. O Rio Grande do Sul já enfrenta um atraso aí no plantio do trigo, então é sempre importante esse monitoramento aí para o planejamento e conseguir diminuir os riscos e perdas, né? Sim. Ô Vinícius, e o sul do Brasil, como que fica o inverno, né, de uma forma geral, a característica dessa estação para o sul? Eu vou também colocar, enquanto você vai explicar para a gente um pouquinho do sul, dessa característica do inverno, a gente vai colocar um mapa aqui, né, de precipitação, de uma tendência de precipitação do Brasil todo, mas a gente vai destacar agora o sul do Brasil, só para poder ilustrar o que você vai trazer de característica para nós.
Então, no caso, ao longo desses 3 meses, né, à frente, julho, agosto e setembro, as temperaturas na região sul, no geral, elas ficam mais amenas, né? As temperaturas médias são menores, algumas áreas têm temperaturas mais baixas, como áreas mais elevadas ali da Serra e do meio-oeste de Santa Catarina, a Serra Gaúcha, também áreas do sul, né, do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas realmente ficam menores ao longo dessa época, elas tendem ali a subir de forma mais ligeira no final da estação, entre agosto e setembro, e áreas mais do norte da região, como o Paraná, principalmente o norte e oeste, tem temperaturas um pouco mais elevadas, inclusive com dias de calor. Durante esse inverno de 2024, nós vamos aí passar, né, como a gente apontou, por essa transição de fase neutra para uma laninha, e as temperaturas devem variar bastante, tá? Ao longo desses próximos 3 meses. Então, julho ainda tende a ser um mês com temperaturas acima da média em todas as áreas, principalmente o norte e oeste do Paraná, onde são esperados aí alguns desvios de 2 até 3 graus acima da média em alguns pontos. Áreas mais ao sul da região, como ali próximo da fronteira com o Uruguai, tendem a ter um mês mais próximo do normal. Mas o Rio Grande do Sul sempre vai ter essa grande variação, né? Essa gangorra térmica, com o ar quente avançando para o estado, o ar frio avançando sobre o Rio Grande do Sul também. Por vezes, esse ar frio conseguindo chegar em outras áreas da região, mas ele vai ter essa dificuldade para avançar, não apenas em julho, mas também nos meses seguintes, porque vamos ter a presença de vários eventos de bloqueios atmosféricos, né? Bloqueios que podem, inclusive, ser intensos e persistentes, especialmente ali no mês de agosto e setembro, né? Isso deve elevar as temperaturas em algumas áreas, mas o que se espera aí para julho, né, no que tange as temperaturas, então, são temperaturas um pouco acima da média, e o frio, Ângela, aqui a gente tem que entrar nessa pauta, né? O frio, O ele frio que a vai gente ainda não acontecer. viu, né? Exatamente. Só muitos poucos dias, né? Por conta até do desenvolvimento do Laninha durante esse inverno, a tendência é que as massas de ar frio elas cheguem com mais frequência. Só que realmente elas vão esbarrar nessa barreira do bloqueio e tem um risco maior de geada comparado a 2023, tá? Que foi um inverno com El Niño e poucos eventos de frio também, principalmente ali entre agosto e setembro. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ficam mais sujeitas a esse risco, mas o Paraná também não está fora, apesar de ser um risco um pouco menor. Mas, no geral, os dias de frio, os dias com temperaturas baixas, eles devem ser mais numerosos até do que em 2023, mas, no geral, a gente espera uma estação mais quente do que o normal lá no sul. Com relação à chuva, esses eventos, né, de chuvas volumosas, extremas, ainda podem ocorrer até o fim do inverno, mas de forma mais espaçada, não de forma tão persistente quanto que a gente observou durante o outono, tá? Então a tendência é que as chuvas fiquem um pouco acima da média em áreas mais do leste do Rio Grande do Sul, leste e sul, né, do Rio Grande do Sul, também leste de Santa Catarina, e um pouco abaixo da média entre o norte do Rio Grande do Sul e o norte do Paraná. Então, toda essa faixa já começa a ter uma influência maior dessa condição de tempo seco favorecida pela Laninha, Ângela. Pois é, Nadiara, o Vinícius acabou de trazer uma informação importante, que vamos ter alguns picos de frio acontecendo sobre a região sul, e a gente sabe que a Laninha ela tem essa característica de trazer não só esse frio, mas alguns episódios de geada. O que a gente pode trazer, né, de informação para esse produtor rural a respeito de como ele vai se organizar, o desenvolvimento das culturas nesses 3 meses do inverno? Bom, durante o inverno, até é importante ter frio lá no sul do Brasil, né? Principalmente o Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha e sempre ouvi que era importante ter de umas 3 a 5 geadas fortes para controle de pragas, né? Então, por exemplo, nessa última safra, ouvi muito dos produtores gaúchos que as lavouras de soja sofreram com o impacto de pragas, porque o último inverno foi muito quente, né? Foi impactado pelo El Niño, foi mais quente do que normal, não teve quase geadas. Então, esse ano é importante, sim, ter esses episódios de geada, como o Vinícius falou, a gente tem uma probabilidade maior em relação ao ano passado, então vamos ter aí o retorno, alguns picos de frio trazendo essas geadas durante o inverno. A preocupação para o produtor é lá no início da primavera, porque além disso, Laninha traz esse risco de frio tardio também. Então, no momento da florada do trigo, porque os cultivos de inverno são bem resistentes, né? Tanto, normalmente, o trigo se desenvolve bem em anos de Laninha, porque ele é resistente a um menor volume de chuva e também as temperaturas baixas do inverno, que são comuns, né? O grande problema é lá no momento da florada e colheita, que aí sim é importante não ter excesso de umidade e também não pode ter o frio
tardio aí no momento da florada. Então, para o Rio Grande do Sul, que já vem com atraso, na verdade, o produtor já vinha se planejando plantar um pouco mais tardio o trigo por conta desse risco de frio lá no início da primavera. Para o Rio Grande do Sul, talvez consiga fugir dessa janela, né? O grande problema do Rio Grande do Sul é a qualidade do solo, agora que foi muito impactada por essas cheias, e ainda tem novos episódios de chuva forte aí sendo previstos a curto prazo, então pode sofrer um pouquinho mais nesse início da safra. Sim. Mas pensando a longo prazo aí, a condição de frio é importante, só é importante monitorar de pertinho ali a fase final dos cultivos de inverno, porque geada, como a gente bem sabe, é um fenômeno com previsibilidade de curtíssimo prazo, então só monitorando mesmo lá para o início da primavera. E o Paraná pode sofrer um pouquinho mais com esse déficit acentuado de umidade, porque o Paraná está se mostrando mais seco do que o Rio Grande do Sul, já vem com déficit de umidade, principalmente ali nas áreas produtoras do norte do estado, e além disso, o Paraná também vem sendo impactado muito por essas temperaturas muito elevadas, calor excessivo, né? E como as chuvas ficam mais bloqueadas ao sul, não chegam lá amenizando essa umidade e também não trazendo um alívio para o calorão. Então, o norte do Paraná pode enfrentar, norte, noroeste, pode enfrentar algumas perdas de produtividade aí nos cultivos de inverno também por conta desse déficit hídrico e estresse térmico. E você acha que esses episódios de geada também podem atingir essa área do noroeste e norte do Paraná? Não dá para descartar, né? Em anos de laninha, a gente não pode descartar que, eventualmente, as ondas de frio avancem de uma forma um pouco mais continental, adentrando até áreas mais do interior do Paraná, chegando até São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os episódios mais fortes de geada sobre o centro-sul do Brasil, como aconteceu em 2021, foram aí em episódios de laninha ou neutro frio, que a gente fala, né? Momento de transição de neutralidade para laninha. Então, esse ano não dá para descartar que poderíamos ter, sim, não há uma expectativa para frio tão frequente, tão duradouro, né? Vamos ter mais dias quentes do que frios, mas não dá para descartar que alguma onda de frio chegue com mais intensidade, proporcionando geadas até mesmo sobre boa parte aí do Paraná até áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu acho que eu ouvi aqui umas palmas vindo lá de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para o pessoal que produz maçã e pêssego, porque o frio, né, essa geada para os pessegueiros e para as macieiras e até para os viniticultores, né, da questão da uva, é super importante também essa temperatura e essa geada. Sim, tem todo para ter depois uma boa florada, um bom desenvolvimento, precisa desse estresse, né? Cultivos normalmente frutíferas respondem ou a estresse hídrico ou a estresse térmico para ter uma boa florada. Então, é importante, tem cultivos que precisam, sim, de no mínimo tantos dias de temperaturas mais baixas. Sim. É importante também o frio, sim. Bacana. Tá aí, uma informação importante para você que produz maçã e pêssego, né? Não só em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul. Mas Santa Catarina, ela tem um polo muito grande de produção de maçã. Vamos subir aí para a região sudeste, Vinícius. Como que fica, então, o inverno para a região sudeste do Brasil? Porque a gente sabe que tem muitas áreas de cafeicultura na região sudeste do Brasil. Temos cana também no interior de São Paulo. Como que fica? Então, Ângela, a região sudeste, né, tem um período muito seco durante o inverno, então os meses de julho, agosto, até pelo menos a primeira quinzena de setembro, muitas áreas da região praticamente não recebem nada de chuva, alguns pontos até, principalmente ali mais próximos do Brasil Central, né, podem ter aí 60, 90 dias sem nenhuma gota d'água caindo do céu, realmente, assim, é uma estação bem seca. E a perspectiva para esse inverno com relação às chuvas, né? Eu comecei falando do sul das temperaturas, mas agora eu vou falar das chuvas na região sudeste, é que essa estação seja mais seca do que o normal, né? Com menos chuva do que o normal, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que costumam ter volumes um pouco maiores de chuva, né? Que geralmente são modulados pela passagem de frentes frias, que é o principal sistema causador de chuva durante o inverno na região sudeste. Muitas dessas frentes frias, Ângela, elas vão passar pelo litoral, porque até como eu apontei anteriormente, vamos ter a atuação desses bloqueios atmosféricos que vão dificultar, eu falo dificultar e não impedir, tá? Da chegada dessas massas de ar frio para o interior do Brasil, né? Consequentemente, as frentes frias que ficam
na dianteira dessas massas. Então, as chuvas, né, sobre áreas do sul e leste de São Paulo, pegando toda a faixa litorânea, estado do Rio, zona da Mata Mineira, Espírito Santo, vão ficar sujeitas a esses sistemas principalmente, que vão passar por essas áreas. Agora, áreas mais do interior, realmente a tendência é de volumes de chuva abaixo da média, em todas as áreas praticamente, né? Então, mesmo que haja algum evento de chuva, sei lá, em julho ou agosto, num geral, os meses vão ser muito secos, né? Mesmo que a gente tenha aí 70 milímetros de chuva num único dia, os outros dias tendem a ser muito secos. Então, é nesse sentido que eu falo. A baixa frequência de eventos de chuva vão manter o tempo seco por muito tempo. E com relação às temperaturas também acima da média, né? Seguindo essa tendência que a gente vem observando aí desde o outono, então meses de julho, agosto, principalmente interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, áreas ali do Alto Paranaíba, sul de Minas, tendem a ter temperaturas acima da média, com períodos até bem acima, podendo ficar aí durante todo esse período, né, com temperaturas entre 1 e 3 graus acima da média. Só mesmo áreas mais lá do norte de Minas, leste do estado de Minas, também interior do Espírito Santo, é que podem ter temperaturas mais próximas da normalidade, mas também ligeiramente acima, porque o tempo seco favorece noites frias nessas áreas, tá? Essa condição de tempo seco, bloqueios atmosféricos, favorece grande perda de calor durante as madrugadas, faz com que as temperaturas caiam muito, mas da mesma forma as temperaturas sobem rapidamente durante o dia. Então, somente nessas áreas, a temperatura tende a ficar mais próxima da normalidade, mas nas outras todas, temperaturas acima da média, inclusive com calor voltando a ficar intenso, né, com máximas aí acima de 35 graus em áreas do norte, oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro já a partir de agosto, e podendo aí ter a ocorrência, né, de ondas de calor novamente durante o mês de setembro. Então, o mês de setembro tende a ser outro mês muito quente, talvez até comparado a 2023, que foi um mês de setembro com temperaturas muito acima da média. Então, realmente, temos que ficar preparados aí para essa temporada de inverno com temperaturas bem altas e tempo bem seco. As massas de ar frio eventualmente vão adentrar pelo interior, mas com aquela grande dificuldade e até complementando, né, um comentário da Nagi, áreas do estado de São Paulo e até mesmo do sul de Minas, produtoras de café, existe uma chance maior, né, de geada comparado ao ano passado. Mas áreas mais próximas ali do Paraná também têm uma chance maior comparado a áreas do leste e norte do estado de São Paulo, sul de Minas. Olha só, Nadiara, é isso que o Vinícius trouxe, me lembrou a questão, dois pontos aqui, questões importantes. Com essa subsidência do ar, a gente sabe que as noites ficam mais frias, a gente tem pouca nebulosidade no céu, né? E aí amanhece, tem aquela madrugada mais friazinha, e depois vem aquela temperatura subindo, aquele efeito cebola, né? Que a gente sai de casa com tudo cheio de casaco, e aí o sol aparece, esquenta, esquenta, e depois você vai tirando tudo. E aí, depois no final do dia, retorna com os casacos. Só que isso lá no campo, essa diferença de temperatura e frio interfere na qualidade do teor de açúcar da cana. E o produtor de café, ele tem lá as árvores que já estão em ponto de colheita, mas ele tem árvore que ele plantou mais recentemente, ela ainda não está dando os frutos, mas ela está ali no seu desenvolvimento. Isso interfere bastante, né? Tanto para a cana, tanto para o café. Exatamente. Tem a influência, como você falou, principalmente madrugadas bem frias, também são importantes, né, para o estresse térmico em cultivos, aumenta a concentração, né, de açúcar, também traz o estresse térmico para citros, que precisa ali de um mínimo também de dias mais frios para trazer esse estresse, para depois startar uma boa florada lá no início da temporada. Então, essa diferença térmica acaba impactando, acaba deixando também as plantas mais dormentes, então tem plantas que vão ter um pouco mais de dificuldade de desenvolvimento, e no caso também, até citando um pouco milho segunda safra, né, tenho conversado muito com produtores de milho segunda safra nesse momento, e havia uma grande preocupação dessa grande diferença, né, de 15 graus de diferença diurna. Isso também traz um risco para a morte mais cedo da planta, então também impacta em produtividade. Então tem os impactos positivos e tem os impactos negativos aí, essa grande amplitude da temperatura. A gente tem uma baixa umidade do ar, né, que a umidade é o regulador térmico, então isso acaba fazendo com que a
a diferença, a variação diurna da temperatura seja muito acentuada. Sim. Mas pensando principalmente agora no momento de colheita, por exemplo, do café, né? Essa baixa umidade acaba favorecendo aí a qualidade também dos grãos, né? Qualidade do grão de café, pluma de algodão. Então, tem ali o lado positivo e o lado negativo. Eu me recordo de um episódio, eu não sei se você vai se lembrar disso, que o produtor de café ficou muito apreensivo quando teve aquelas áreas que teve queda de granizo, que encheu o chão de gelo. Parecia, assim, uma cena como se ele estivesse na Europa. Eu não sei se você se recorda disso. Sim. Você acha que nessa temporada agora, com Laninha, isso pode acontecer de novo nas lavouras cafeeiras, que a gente viu acontecer e na região de Monte Belo, Monte Carmelo? Pode acontecer novamente? Além do risco de maior de geadas em anos de Laninha, né, que a gente tem essa condição que o resfriamento do Oceano Pacífico é transmitido para a atmosfera. Então, a gente tem uma atmosfera ligeiramente mais fria, proporcionando um risco maior para entradas de ondas de frio. E se a gente observar no histórico, as ondas de frio mais intensas que ocorreram em áreas cafeeiras do centro-sul do Brasil foram em anos de Laninha, a gente também tem esse risco maior na primavera de ocorrência de granizo. A gente observa aí no histórico, inclusive o período aí de 2020 a 2022 foi período de Laninha que a gente teve esses eventos extremos de granizo sobre áreas cafeeiras do sul de Minas Gerais. Então, apesar do El Niño ser um fenômeno que deixa a atmosfera mais instável, mais propícia para aquela chuva na forma de tempestades, em anos de Laninha a gente tem essa atmosfera mais fria, mais carregada de gelo. Então, quando forma as nuvens têm uma maior são mais carregadas de gelo e com a atmosfera em altos níveis da atmosfera mais fria também, essa pedra de gelo demora mais tempo para derreter até chegar ao solo, então acaba chegando aí na forma de gelo ainda e por isso sim, existe um risco maior, é um alerta, é algo que tem que ser monitorado, tanto geada quanto risco de granizo para essa temporada aí para áreas cafeeiras. Então, informação importante para os cafeicultores que estão assistindo esse episódio aqui. Bem, a gente vai falar agora da região Centro-Oeste, mas eu vou iniciar aqui esse bate-papo da região Centro-Oeste com o nosso quadro Alô Produtor. Vai vir uma pergunta aí da produtora Sônia Bonato de Ipameri, Goiás, que ela está com uma dúvida e ela mora ali na região mais próxima da divisa de Uberlândia com Goiás e ela traz aí uma pergunta aqui para os nossos convidados. Vamos ouvir. Oi, Ângela. Oi, pessoal do AgroTalk Podcast. Eu queria tirar uma dúvida com vocês sobre o fenômeno Laninha. Agora que começou o inverno, eu queria saber se esse fenômeno vai intervir aqui na produção agrícola da nossa região Centro-Oeste, principalmente aqui na região de Ipameri, onde fica a nossa propriedade. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e até breve. Vinícius, como você pôde observar, a Sônia Bonato lá de Ipameri, Goiás, ela tem essa dúvida aí, ela quer saber se o Laninha tem uma certa influência sobre o interior do país e ela está localizada em Goiás. Qual que é a influência, então, da Laninha para a região Centro-Oeste, especificamente da pergunta dela, começando aqui por Goiás? Então, Angela, no caso, né, no Brasil Central, a influência maior da Laninha agora durante o período seco é realmente tornar o inverno e também o início da primavera mais secos do que o normal, lembrando que já é uma região, né, que a seca é uma característica dessa época, mas fica ainda mais seco, com baixos índices de umidade, temperaturas que podem se elevar mais, isso favorece maior perda de água pelo solo também e propicia queimadas, né, a gente vai falar disso. Mas com relação a outras épocas, né, nós temos uma propensão maior durante verões, principalmente, final da primavera e verões com laninha, a formação de grandes corredores de umidade. E a região, né, ali de Ipameri pode passar pela influência desses corredores de umidade, então tendo mais chuvas, né, durante o período chuvoso, né, volumes de chuva que podem ficar bem elevados numa sequência de dias, mas também não há uma correlação tão alta, né? A região, por estar ali mais para o sul de Goiás, mais próximo do Triângulo Mineiro, também pode passar por períodos mais secos, né, de forma mais prolongada durante o verão,
Então, com relação a isso, com relação à chuva, né, fica essa oscilação entre períodos mais secos e mais prolongados durante o verão e também períodos mais chuvosos aí por conta da influência desses corredores de umidade. Mas a influência mais marcada realmente está durante o inverno com relação a uma condição mais seca do que o que é normal. Ou seja, né, Nadiara, quando a gente fala de laninha, a gente sabe que o laninha ele traz essa secura mais para o centro-sul e chove mais lá em cima no centro-norte do Brasil. E esse meio, essa faixa central do país, a gente chama de uma faixa de transição. Eles acabam sentindo um pouquinho entre um e outro, né? E é isso que o Vinícius acabou de dizer. Ela vai ver alguns dias com chuva, outros dias com mais seca. Exatamente, e a característica do laninha não fica tão marcada na área central do Brasil, mas o que a gente costuma falar para o agro, principalmente, é que o laninha proporciona como se fosse um encurtamento do período úmido. Então, por isso é importante o planejamento do produtor que faz a safra de soja e depois mira a safra de milho segunda safra, porque normalmente o período chuvoso encurta um pouco. Quando o laninha está bem estabelecido, normalmente atrasa a regularização das chuvas e depois ela pode cortar um pouco mais cedo lá no outono. Então, normalmente essa é a característica do laninha para o Brasil central, normalmente encurtando aí o período chuvoso. E como o Vini destacou, a característica da chuva muda. Então, esses são os dois pontos. Além do risco de atraso no retorno das chuvas na primavera, a característica da chuva é um pouco diferente em anos de laninha, porque em El Niño é mais normal, é mais comum aquelas chuvas na forma de pancadas, aquelas chuvas que têm uma distribuição espacial muito irregular, então não garante homogeneidade de umidade no solo. Agora, no laninha, normalmente tem a formação desses corredores de umidade que o Vini falou e que trazem, nem sempre vão garantir regularidade das chuvas, mas quando acontecem, trazem uma chuva mais generalizada, mais homogênea. E Mato Grosso do Sul também ficam nessa condição parecida, dessa característica do inverno, Vinícius? Ficam parecidos, sim, Ângela. No caso, o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tendem a ter menos chuvas do que o normal, né? Mato Grosso já é um estado que tem tempo muito seco durante o inverno, com algum retorno das chuvas ali, principalmente na segunda quinzena de setembro, quando começam a ocorrer algumas pancadas de chuva mais pelo oeste e norte do estado. Mas, no geral, realmente o estado também fica sujeito a um prolongamento desse período seco, né? O que é seco fica mais seco ainda, propiciando maior perda de umidade pelo solo. E as temperaturas também tendem a ficar mais elevadas por consequência disso, né? Pelo menos esses primeiros meses de laninha. Então, com esse prolongamento do tempo seco, também se prolonga, né, esse calor durante a primavera. Então, tempo seco e quente. Mas também o estado fica mais sujeito, tanto o Mato Grosso do Sul quanto o Mato Grosso, né? Esses dois estados, eles ficam mais sujeitos, principalmente ali no final da estação, a chegada de mais massas de ar frio por via continental. Então, principalmente o sudoeste, região do Pantanal, sudoeste de Mato Grosso, também podem ter quedas significativas de temperatura, isso posterior a dias extremamente quentes, tá? Então, essas variações de temperatura, elas podem ser muito expressivas de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, Laninha acentua esses extremos. E aí, Nadiara, a gente traz esse alerta, então, para as queimadas, porque o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso a gente sabe que são um dos estados que mais, né, aparecem, tem o surgimento desse problema das queimadas. Quando a gente olha os índices, né, a gente acompanha, a gente vê que esses dois estados, a região do Pantanal, é bastante atingida também. Exatamente. E Mato Grosso do Sul vem com uma condição de muita irregularidade, chuvas abaixo da média e calor excessivo desde o verão. O verão não foi uma estação regular, tanto é que está propiciando quebra, né, na produtividade do milho segunda safra por falta de umidade e calor excessivo. Então, Mato Grosso do Sul vem numa situação muito complicada e que vai se acentuar muito aí nos próximos meses, até o início da primavera, até o início do retorno das chuvas. Então, esse eu acho que é o principal alerta. Além, né, dos extremos, aí, como o Vini falou, a gente vai observar extremos de calor, mas também alternados com risco de frio. Mas as queimadas é um ponto muito importante, porque a gente sabe que impacta muito a operação de cana, de açúcar, né, porque pode trazer danos para maquinários, então é importante os produtores terem bastante cautela e monitorarem as condições, ficarem atentos aos alertas. Além disso, impacta muito palhada, né, cobertura de solo, pode trazer aí prejuízos e impactar bastante a qualidade do solo. E como a gente já comentou, pastagens também
ficam cada vez mais secas. Então, é o ponto de atenção para essa temporada. Exatamente. Além das pastagens mais secas, tem o gado também em confinamento, que também está ali, né, sujeito à radiação solar. Tem todo esse trabalho da nutrição animal para esse gado, o conforto térmico para esse gado também, que vai estar exposto, né, a essas temperaturas. E esses dias, né, com mais tempo seco e umidade também baixa, até para a população dessa região central do país que está nos grandes centros urbanos, porque a gente tem que lembrar também daquela camada de poluição, porque como a gente não tem nebulosidade, né? Tirando esses corredores de umidade que o Vinícius comentou aqui, que vai acontecer, vai ter ali uma hora ou outra uma chuva, mas o que se pode observar, então, é que a maior parte do tempo, né, a gente está sobre esse tempo quente e seco, e aí tem a poluição, que nos grandes centros urbanos, aquela camada acaba prejudicando quem está na cidade, né? Exatamente, aumentando muito o risco de doenças respiratórias esse ano, até um pouco mais cedo do que o pessoal já está, né, sentindo na pele, aí já está comentando que está bem difícil respirar, sentindo bastante incômodo nos olhos. Então as doenças respiratórias aí, alérgicas principalmente, vão se acentuar bastante aí nessa temporada também. Ok, vamos então para a região Nordeste agora, uma região com um polo produtor muito importante, que a gente fala do Mato Piba, né, que engloba ali o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e ali temos soja, temos algodão, temos também milho e outras culturas, né? Muitas frutas também ali na região do Rio Grande do Norte. Como que fica o inverno, as características para essa estação na região Nordeste, Vinícius? A região Nordeste, com relação a chuvas, né, principalmente, elas ficam principalmente concentradas ali na faixa leste, né, entre as capitais, entre Salvador e Natal. Então, toda a faixa litorânea ali do leste da região tem volumes de chuva mais significativos, principalmente agora, né, em julho e também em agosto ela já diminui um pouco, mas ainda são meses de bastante chuva. Então, há uma divisão bem grande com relação aos volumes de chuva, né, essa concentração na faixa leste, mas uma condição de tempo muito seco também em quase todo o interior da região. E também na costa norte, né? Já que a gente não tem, durante o inverno, a influência daquele sistema, daquela banda de nebulosidade que provoca muita chuva ali no começo do ano, que é a zona de convergência intertropical. Então, ela já se encontra mais afastada. Então, áreas ali da faixa da costa norte do país, entre o Maranhão e o Ceará, principalmente, né? Recebem baixíssimos volumes de chuva, assim como todo o interior da região, justamente a região do Mato Piba, né? Pegando o oeste da Bahia, parte do Maranhão e do Piauí, que recebem pouca chuva e tem elevação de temperaturas durante essa época do ano. E a tendência é que esse inverno ele seja com chuvas um pouco mais irregulares do que o normal na faixa leste, mas ainda assim em volumes elevados. E por conta até dessa condição de aquecimento do Oceano Atlântico ali na faixa litorânea, existe um risco também para volumes bastante elevados de chuva em curto espaço de tempo, especialmente entre Maceió e João Pessoa, né? Então, essas áreas ali da faixa litorânea da Paraíba até Alagoas podem ter volumes de chuva mais expressivos, inclusive com risco para transtornos. Agora, áreas mais do interior da região, principalmente áreas do centro-leste, interior da Bahia, interior de Pernambuco, também vão ter noites um pouco mais frias do que o normal, principalmente agora em julho, justamente em função do tempo seco. Mas as temperaturas sobem muito à tarde, e então essas regiões ficam sujeitas a grandes amplitudes térmicas, baixos índices de umidade relativa do ar que tendem a diminuir ao longo da estação até setembro, e temperaturas que também vão ficar cada vez mais elevadas. Lembrando que no final ali, né, ao longo de setembro, principalmente, quando a gente vai para a primavera, outubro, novembro, a região ali do norte, da região nordeste, conhece esse período, né, de bastante calor, como BR-Obró, porque é um período assim com temperaturas frequentemente acima de 38 graus, 40 graus, entre o Maranhão, Piauí, interior do Ceará. Então a gente deve ter isso novamente, né, durante esse período, e temperaturas até mais altas do que o normal. Então, é dessa forma que a gente espera aí as condições do tempo para esse inverno na região Nordeste. Nadiara, o produtor lá do Mato Piba e ali do oeste da Bahia, onde tem bastante algodão também, já fica pensando aí na safra 24 e 25. Diante aqui do que o Vinícius falou, o que você traz de informação desse aspecto agronômico aí com relação ao clima para esse produtor?
Bom, os produtores do Matopiba, quando ouvem falar em laninha, já se animam, porque normalmente anos de laninha são anos de boa produtividade, traz chuvas mais regulares. Os efeitos mais efetivos do laninha devem ser mais sentidos no verão, a partir aí do finalzinho do ano, início de 2025. Então ainda não há uma garantia que a chuva vai se regularizar no momento ideal ali, né? Que normalmente Matopiba começa a regularização das chuvas entre outubro e novembro, que é o mês que a chuva se estabelece mesmo, né? É um pouco mais tarde do que a área central. Então, a gente ainda está monitorando, alguns modelos indicam que essa chuva pode demorar um pouquinho mais para se estabelecer, mas depois que ela se estabelecer, normalmente o Laninha traz essa regularidade e são anos muito bons de produtividade para o interior aí do Nordeste, para essa área, né? Oeste da Bahia, Piauí, Maranhão e também o Tocantins, que também faz parte aí da fronteira agrícola do Matopiba. A faixa leste, né, também é um ponto importante, porque é uma área produtora de cana-de-açúcar, então com essa chuva mais volumosa agora que o Vinícius comentou que vai ter agora, deve também proporcionar uma boa produtividade de cana-de-açúcar para essa faixa leste aí nesses próximos meses, né, que agora está no período de entre-safra. E outro ponto importante é essa grande amplitude térmica, né? Tem áreas ali, Nordeste, grande produtor de frutas, né? A região da Chapada Diamantina ali produz frutas, tomate, café. Então, essa temperatura mais baixa também é importante para esses cultivos em algumas áreas aí, porque melhora a concentração de açúcar e também ajuda na produtividade de alguns cultivos que precisam dessa temperatura um pouco mais baixa. Ou seja, o pessoal que está mais a oeste ali da Bahia, por exemplo, com esse atraso da chuva, pode ser que inicie o plantio da safra de verão um pouquinho na janela, um pouquinho mais à frente, né? Não tão tardio, mas um pouquinho esperando exatamente aquela chuva cair no solo para jogar a semente no campo. Exatamente. Como o Laninha normalmente traz uma regularidade maior, é importante monitorar, porque tudo vai depender também da intensidade do fenômeno, né? A gente fala aqui de um modo geral como são normalmente os efeitos mais clássicos, é importante monitorar. Mas como o Laninha normalmente traz uma regularidade melhor, dá para o produtor esperar assim a chuva se estabelecer bem, até porque o solo vai estar muito seco devido a essa condição de um período seco muito intenso, de altas temperaturas, então é importante ter uma quantidade de umidade ali ideal no solo para iniciar o plantio, então dá para esperar sim a chuva se estabelecer, porque a tendência é que o verão seja aí mais regular sobre o Matopiba. Em setembro, Nadiara, eu vou chamar você para bater outro papo, para a gente pontuar bem de pertinho para esse produtor aí do Nordeste, a hora que ele vai colocar a plantadeira no campo, já depois da chuva, para startar a semente lá, e a gente vai acompanhar isso de pertinho. Exatamente, viu? Porque com Laninha mais estabelecida, a gente consegue já ter uma tendência melhor aí de intensidade, duração do fenômeno e como ele vai impactar efetivamente aí o período de safra. E agora, para finalizar aqui e caminhando para o final desse podcast, a gente tem que falar da região norte, porque na região norte a gente também tem alguns cultivos importantes, e não só cultivo, mas a gente tem um transporte desses grãos pela malha fluvial muito importante, porque esses grãos vão para os portos. E Vinícius, eu sei que você faz um trabalho de uma análise de clima futuro justamente nessa área onde tem esse transporte fluvial desses grãos que vão para o porto, né, para saírem para outros países. Conta um pouquinho para a gente da característica do inverno para a região norte, mas eu queria que você comentasse também esse dado importante dessa análise para esse transporte fluvial. Então, a região norte, ela tem dois extremos, né, durante o inverno. O extremo norte da região, ali entre o norte do Amazonas, estado de Roraima, algumas áreas ali do extremo norte do Pará e do Amapá também, ainda tem bastante chuva, principalmente entre julho e agosto, mas depois o tempo já começa a ficar mais seco. Mas em áreas do centro-sul da região norte, pegando principalmente, né, o sul do Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins, tem um período muito seco durante esse período, né, de julho até setembro. Então, as chuvas, elas são pouco frequentes, pouco volumosas, são extensos, né, os períodos de tempo seco, e isso torna o ambiente, né, propício também à ocorrência de queimadas, né? Então, as temperaturas vão subindo no decorrer da estação, e isso faz com que haja aí a ocorrência de queimadas, principalmente nessa zona de transição, né, entre o bioma da Amazônia com o Cerrado, que é uma vegetação um pouco mais
mista, né, e mais sujeita aí a fogo, um pouco menos úmida do que o interior da Amazônia. Então, essas regiões é que a gente tem que ficar mais atento. Mas nesse inverno, o que a gente espera ali para a região são temperaturas acima da média em praticamente todas as áreas. E eu destaco aqui principalmente o leste do Amazonas e grande parte do Pará, especialmente o sul e o oeste do estado, que tendem a ter desvios de temperatura mais altos, né, e na casa de 2, 3 graus acima da média, o que é bastante coisa considerando a região e considerando as médias da região, que já são altas, né, o calor já é uma característica típica da região. Então, é algo que a gente pode esperar para esse período até bem similar ao que a gente observou em 2023 sob El Niño, né, mas agora um pouco mais seco, né, a umidade do ar mais baixa, e isso também vai trazer impactos nos rios da região. Já está trazendo impactos por conta, né, dos precedentes, então o verão um período chuvoso, né, o inverno amazônico com chuvas irregulares, abaixo da média na maioria dos pontos. Isso fez com que o Rio Negro, né, principalmente lá no Porto de Manaus, ele não subisse, né, de forma suficiente. A gente tem visto aí cotas que estão entre as 15% menores da história, em vários dias, né, durante esse período. Então, agora que a gente vai entrar nesse período de vazante, ela tende a ser bastante acelerada. E ali para o finalzinho do mês de setembro, começo de outubro também, já iniciando a primavera, a tendência é que a navegação fique complicada ali na região, justamente por conta desse prolongamento do tempo seco, chuvas abaixo da média, temperaturas mais altas do que o normal, considerando também os precedentes. Então, a navegação pode ter problemas tanto para transporte de pessoas quanto de mercadorias. Então, em toda a extensão, né, saindo de Manaus, indo lá para Foz, praticamente todos os terminais estão com cotas abaixo do normal. Então, isso é um ponto de alerta que a gente tem que observar. E com relação às queimadas, né, isso já é algo que a gente já vem comentando aqui. Elas começaram, né, de forma mais numerosa antes do normal. E elas vão seguir acontecendo, provavelmente com mais focos do que a média até o mês de setembro. Lembrando que ali na região da Amazônia, o pico, né, da ocorrência de focos de queimadas é durante o mês de setembro, então devemos chegar lá em setembro com vários focos, especialmente nessa zona de transição aí de vegetação mais ao sul da região. E as friagens, elas podem acontecer também, especialmente no final do inverno, na segunda metade, né, entre agosto e setembro, quando aumenta a probabilidade de ocorrência de frio intenso nas outras regiões, como centro-oeste, sul e sudeste, também aumenta a probabilidade de frio lá no sul da região norte, especialmente no Acre, sul do Amazonas, estado de Rondônia, Ângela. Ou seja, quem está em Rio Branco tem a esperança de usar uma bota lá para o final do inverno, né? Porque quando chega o fenômeno da friagem por lá, a gente observa as pessoas, né, querendo usar uma bota, porque não é comum isso nessa região. Nadiara, o Vinícius falou uma coisa importante sobre esses desvios de temperatura. E olhando para a região norte, naqueles cultivos, esses desvios para cima, quando a temperatura está um pouco mais elevada, impacta bastante a planta que está lá em desenvolvimento, né? O produtor rural também da região norte precisa estar atento a isso. Sim, traz muito estresse térmico, né? E claro que o combustível para o bom desenvolvimento da planta é calor e umidade. Então, se tiver umidade regular, ajuda no bom desenvolvimento. Mas o calor excessivo acaba trazendo estresse térmico e prejudicando bastante aí o desenvolvimento, né, e a fotossíntese. Porque se temos uma temperatura mínima e uma máxima muito elevadas, a planta não se recupera durante a noite, né? Então, isso impacta muito a fotossíntese e acaba reduzindo, né, o desenvolvimento e a produtividade das plantas. Sim. E a gente vai acompanhar, né, todo esse cultivo também num estado bastante produtor, que é o Tocantins, né, que está avançando nas áreas agrícolas e tendo aí plantações de soja, de milho e até de algodão. Exatamente, o Tocantins deve também ter esse período seco muito intenso, altas temperaturas, é uma das áreas aí que fica mais secas, né, no interior do Brasil, risco maior, muito acentuado para queimadas, mas depois, quando as chuvas começarem, a tendência é que seja uma temporada mais regular aí com os efeitos do Laninha. Normalmente, o Tocantins também apresenta boa produtividade na safra de verão aí com o Laninha. Então, essas áreas mais ao sul, também Rondônia, que é um importante produtor também de café, né? Normalmente tem uma regularidade um pouco melhor aí na temporada de safra. Bem, eu vou fazer o que é para a gente fechar aqui esse episódio, Vinícius, e a minha pergunta do que é vai para você. Com relação às queimadas,
essa pluma, essa fumaça das queimadas e o vento, a gente vai observar esse vento levando essa pluma de fumaça para os grandes centros urbanos, para as áreas agrícolas, porque tem toda a questão da fuligem também sendo depositada nas plantas que estão lá no campo. Então, nesse caso, realmente existe essa chance, Ângela, porque vamos ter muitas queimadas, né? Provavelmente ali pelo sul da região amazônica, na região do Cerrado também, no centro do Brasil, essas queimadas estão acima da média, na região do Pantanal, e por conta, né, da circulação de ventos predominante nessa época do ano, que é uma circulação de ventos no sentido anti-horário, veja bem, o vento entra pelo litoral da região Nordeste, ele circula pelo interior do Brasil, deflete nos Andes e circula em direção à região sul e sudeste do país. Então, todo esse mecanismo, né, toda essa circulação de ventos transporta fumaça, principalmente ali nos meses de agosto e setembro. Então, áreas principalmente da fronteira, a oeste, né, Mato Grosso do Sul, até mesmo o estado de Rondônia, costumam ter dias assim, com o céu bastante esfumaçado, a fumaça no horizonte, né, dificultando realmente a respiração das pessoas. Mas, por vezes, essa fumaça ela pode acabar sendo transportada para áreas do estado de São Paulo, até mesmo áreas da região sul, por conta dessa circulação de grande escala. E esse ano, né, com essa tendência aí de tempo mais seco, mais queimadas que o normal, esse risco é ainda maior comparado ao ano passado. Muito bem. E o meu que é para você, Nadiara? Laninha ou El Ninho? O produtor rural fica aqui, né? Sempre. Eu estou numa estação, mas eu tenho um fenômeno sempre atuando para complicar, colocar esse ingrediente, né? Na sua opinião, você acha que a nova safra esse ano, lá no final do ano, para outubro, novembro, quando ele começar a plantar, tem produtores que vão ter alguns problemas, outros não? Como que está esse seu otimismo em relação ao clima? Bom, temos que acompanhar muito como que vai se estabelecer esse laninha, a intensidade que ele vem, né? Mas o produtor do Brasil Central tem que se preparar aí para um risco de atraso, então começar a soltar, né, o plantio, a instalação da semente, assim que tivermos uma boa quantidade de umidade no solo, né, para diminuir o risco de perdas e depois replantio. Então, tem que se preparar aí para um risco de atraso, para atraso no plantio da soja e depois, claro, planejamento da segunda safra. O sul do Brasil, infelizmente, né, vai ter um risco maior aí para seca, então no verão principalmente, então também tem que se preparar aí bem nos investimentos, no planejamento de plantio, porque pode vir a ser impactado novamente. E para o Matopiba, normalmente aí as notícias são boas, com laninha traz boa produtividade. O que a gente espera é que não seja realmente um laninha tão forte, as projeções mais de longo prazo já estão tirando um pouco a intensidade desse fenômeno e também duração. Então talvez os impactos dele não sejam tão fortes, principalmente comparados a um El Niño, que os El Niños têm sido cada vez mais intensos, então tem sido muito tem impactado muito, né? Trazido esses temporais para o sul do Brasil, fortes ondas de calor. Então, com Laninha entrando em vigência e talvez não vindo com tanta intensidade, os impactos não sejam tão fortes como na última temporada. Tô gostando, tá bastante otimista. Essa é a esperança que a próxima safra a gente tenha um pouco mais de tranquilidade. É isso aí, você produtor então já sabe, de olho na regularização das chuvas, de olho aqui ó, na informação que a Nadiara vai trazer aí ao longo de cada mês pra gente, o Vinícius também ajudando a gente com essa análise de clima futuro, é claro, para ajudar você na melhor tomada de decisão. Quero agradecer, Nadiara, a sua participação de novo aqui no podcast Agrotal, que é muito bom receber você aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre importante a gente trazer esse bate-papo, compartilhar informações e trazer esses alertas para o produtor, né, que o monitoramento de tempo e clima se torna cada vez mais necessário, a gente vem enfrentando aí cada vez mais extremos, então é sempre importante a gente estreitar essa relação entre o produtor e a previsão do tempo, porque a gente tenta trazer aqui os melhores alertas para o planejamento lá no campo. Isso é muito verdade e eu também quero até aqui agradecer, viu, Vinícius, a sua participação, porque essa análise de clima futuro que a gente tanto fala é super importante hoje diante desses eventos extremos que a gente vê acontecendo com mais intensidade e regularidade, né, cada vez mais frequentes. Lembrando para você, produtor rural que está aqui nos acompanhando também, antes do Vinícius se despedir, que no dia 25 de julho
lá em São José dos Campos, dentro do Parque de Inovação Tecnológica, a Climatempo vai realizar o Encontro Nacional Aplicado às Mudanças Climáticas. Nós vamos juntar o setor elétrico brasileiro com o setor do agro, que planta cana, que planta milho, para a geração de bioenergia e de biogás. Você é nosso convidado a participar desse evento. A gente vai falar de transição energética, como que a gente vai se preparar para um futuro mais resiliente. Então, se você quiser participar desse evento junto com a gente lá, tá junto com a Nadiara, tá junto com o Vinícius, comigo e com todo o time da Climatempo, faça a sua inscrição. Lá no site www.climatempo.com.br, você encontra lá o formato da inscrição para você participar. Então vem com a gente discutir aí sobre transição energética, como a gente vai gerar essa bioenergia e, é claro, olhando para esse mercado de carbono, para esse futuro resiliente. Então, você é nosso convidado. Vinícius, obrigada de novo, viu, pela sua participação. Sempre bom ter você aqui também. Muito obrigado, Ângela. Sempre um prazer estar aqui com você, trazendo essas informações, né? Também agradeço a Nádia pelo bate-papo, colocações super legais, né? Então, vamos em frente. Até a primavera a gente se encontra de novo. É isso, produtor. Eu fico, então, junto com você sempre aqui através do podcast Agrotalk. Envia sua dúvida também para o meu e-mail, angela@climatempo.com.br, e eu te espero aqui de novo no próximo episódio, semana que vem, com mais conhecimento, mais informação aqui no podcast Agrotalk. Até lá!